Fala galerinha deste canal maravilhoso! Voltamos aqui nesta sexta-feira para contar mais histórias para vocês. Hoje a nossa história tem o nome de O Sótão. Quem não tem medo de invadir um sótão escuro, empoeirado? Acho que eu tenho mais medo por causa da poeira do que do próprio medo de ser um sótão. Então lembrando que se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que acontece. E é isso, bora pro vídeo! Lembrando que esses vídeos eu sou acompanhada pelo meu marido para que nada de ruim me aconteça durante a produção deste conteúdo. Porque normalmente eu gravo esse vídeo à noite, então o cu já tá na mão. Bora para a história de hoje. Teoricamente este vídeo dizem que é um fato real. O link eu também vou deixar na descrição caso vocês se interessem e queiram ver mais histórias, beleza? Vamos lá. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe ficou doente. Ela estava frequentemente doente. Gente, essa história traduzida em português, aí tá repetindo tantas frases que eu tô ficando perdida. Mas estava doente o suficiente naquele ano para que eu e meus irmãos fôssemos enviados para ficar com nossos avós. Nosso pai estava fora. Não sei porquê, e de qualquer maneira não era importante. No entanto, o como e o porquê não são tão importantes para isso. O importante é que, quando eu tinha 8 anos, nós fomos morar com nossos avós. Às vezes eu vou dar uma engasgada porque tá traduzido, então sabe quando joga no Google e traduz? Não fica muito bom, né? Mas vamos lá. Meus avós moravam em uma casa muito antiga, onde passou 5 gerações da nossa família. Era grande e divagante, não sei o que isso quer dizer, com sótãos e adegas e terrenos extensos. É uma casa estranha, o som viaja estranhamente e a energia geralmente se apaga. Eu que assisto muito vídeo do tio Spook, sei que isso não quer dizer alguma coisa. Os canos chacoalham e os pisos rangem. A casa velha. Pode ser. Existem várias portas que foram fechadas e eu nunca recebi uma explicação para o porquê. Começamos bem. Meus irmãos e eu dividimos um quarto, apesar de nossas próprias ofertas de espaço, e minhas irmãs fizeram o mesmo. Meio confuso. É um lugar enervante para se viver e todos nós sabíamos disso. Coisas estranhas acontecem lá. Sons à noite, sombras onde não deveria haver, coisas se movendo quando não há ninguém para movê-las. Ótimo, maravilha, é assim que a gente gosta. 2 semanas depois que meus irmãos e eu fomos enviados para a casa dos nossos avós, minha tia ligou para minha avó e perguntou se ela e seus filhos poderiam ficar por um tempo. Meus avós concordaram. Suponho que eles sentiram um dever para com ela. Ela era esposa do meu tio e mãe de meus primos. E meu tio estava fora com tanta frequência quanto meu pai. Ela chegou 1 semana depois, com seu bando de crianças a reboque. Parece família brasileira, né? Não havia tantos deles quanto meus irmãos. Eu era o filho do meio, na época, e havia 4 irmãs antes de mim e 4 irmãos depois. Caraca, criança! Mas havia 4 deles, o que foi o suficiente para tornar nossa vida decentemente miserável. Caraca, mas também com tanta gente? 2 dos meus primos eram mais velhos, ambos meninas, e concentraram suas atenções em minhas irmãs. Um era uma criança, da mesma idade que o mais novo dos meus irmãos na época. Um deles era um garoto de 2 anos mais velho, e atormentou meus irmãos e eu impiedosamente.
Ele também era inteligente sobre isso. Éramos mais jovens do que ele, mas tínhamos a vantagem dos números. Então ele tornou nossas vidas miseráveis de uma dúzia de maneiras desagradáveis. Ele contou histórias, escondeu nossas coisas, espalhou rumores sobre nós na escola, tentou nos colocar um contra o outro. Cara, era o demônio essa criança, né? Não, é filho do Lúcifer. Embora isso não funcionasse, a pior coisa que ele fez, no entanto, na minha opinião e de meus irmãos, foi quebrar as regras. Que regras, meus amigos? Que regras? Cagar e limpar o cu com a mão. Meus irmãos e eu crescemos aprendendo as regras ao lado do discurso. Eles não foram escritos até que nossos primos viessem para ficar, mas todos nós poderíamos recitá-los antes de completarmos 6 anos. Eles eram principalmente regras bastante comuns. Não faça muito barulho entre certas horas. Apague as luzes quando sair da sala. Não deixe as portas abertas. Caraca, isso daí foi a pior coisa que ele fez. Ué, é regra. Tá bom. Não responda, não seja desobediente. Não vá muito longe no terreno sozinho até ter certa idade. Mas a mais importante em relação aos meus primos era a regra de não entrar no sótão. Entrou, morreu. Era um sótão específico. A casa tinha 3. Pouquíssimo sótão, né? Pouco lugar pra ter bicho-papão. Cada fantasma. um viu um demônio diferente. Um fantasma que pega o pé de noite quando se dorme com o pé destampado. Não existe não. Lógico que existe. A casa tinha 3, mas até que meus primos chegassem, todos sabiam qual deles a regra se referia. Portanto, a regra não tinha nenhum esclarecimento sobre qual significava. Era a única regra que ninguém sequer falou sobre quebrar. O sótão sempre me assustou e sempre assustou meus irmãos. Evitamos o corredor onde a escotilha de acesso estava o máximo possível. E não conversávamos sobre o porquê. Meu primo Peter quebrou muitas regras. Ele deixou o espelho descoberto na sala de baixo. Caraca. Era uma casa assombrada, né? Isso aí. Uma vez, e nossa avó quase teve uma apoplexia. Ah, porque a velha é feia? Pode ser. Ele saiu, talvez ela é vampira e não vê a imagem dela e ela ficou com susto de alguém ver, né? É. Pode ser. Ela arranhou os padrões Rodapé. Nossa, ele arranhou os padrões nos rodapés e nosso avô gritou com ele até que ele chorou e todos nós tivéssemos que passar a tarde repintando sob pena de algo maligno e nos comendo enquanto dormimos. Um dia ele decidiu que seria uma boa ideia subir ao sótão, mesmo que fosse a única regra que ninguém quebrou. Talvez isso seja simplificado demais. O que aconteceu é o seguinte: Peter estava sendo irritante. Ele pegou minha bússola. Eu tinha comprado com dinheiro que eu ganhei, $2 de cada vez, por comer vermes na frente dos meus colegas de classe. A família é bem normal. O menino ganhava verme cada vez que ele comia verme. Nossa! O menino ganhava $2 cada vez que ele comia um verme. Pensa, ele poderia estar rico se ele viesse pro Brasil. Ele tá com muito dinheiro, 10 milhões de reais. Vamos lá, vamos tirar a história. Era meu, inteiramente assim. A única coisa que era, e ele pegou na sala que compartilhei com os meus irmãos e a segurou em cima da minha cabeça enquanto pulava para isso. Eu teria batido nele, mas a mãe dele me pegou e gritou comigo da última vez que bati nele. Então, me abstive de fazê-lo. Estávamos lá em cima, perto da entrada do sótão, quando ele ficou entediado com o jogo. Não sei porquê, ele decidiu derrubar o alçapão e jogar minha bússola para cima. Para cima e para cima. Ouvi dizer que pousar com um baque. Meus irmãos subiram as escadas depois de todos os 4. Meus irmãos subiram as escadas, depois todos os 4. Os 4 que é irmão do outro moleque, né?
os mais novos atrás. Peter olhou para nós e se agastou. Eu vou entender, tudo bem? Ele disse. E eu disse, você não tem permissão lá em cima. Não. Você não tem permissão lá em cima. São as regras. Ele olhou para mim e para os meus irmãos com desprezo e perguntou por que estávamos com medo quando não havia nada lá em cima. Eu não tinha resposta para ele. Nenhum de nós fez. Ele começou a escada, pressionando contra as paredes. O sótão era desconhecido, proibido e assustador. Ele subiu degrau por degrau. Depois 2, depois 3. Então subiu desaparecendo no sótão. Esperamos que ele voltasse. Eu o ouvi se movendo e rangindo de tênis nas tábuas do chão. O som abafado dele, murmurando e depois o silêncio. Silêncio e silêncio. Nada além dos sons da nossa própria respiração. Imagina o desespero. As crianças, tipo, meu Deus do céu, matou o menino. Morreu, alguma coisa aconteceu, foi sequestrado. E do ranger das tábuas de chão sempre que um de nós mudava um pouco. Esperamos que ele fizesse alguma coisa, fazer um som, voltar para baixo, fazer qualquer coisa. Esperamos talvez 15 minutos e meus irmãos começaram a se inquietar. E então ele gritou, alto e curto, e aterrorizado, e rapidamente cortado. Caraca, pensa você escutar o grito desesperado de um indivíduo, sabe, um som cortado no meio, assim, ai, parar. Morreu. Olhamos um para o outro, meus irmãos e eu, e depois corremos, nos atrapalhando em direções diferentes. Não paramos para ver se ele desceu. Caraca, eles correram embora, não foram ajudar o moleque, não? Apenas decolou como se os cães do inferno estivessem nos nossos calcanhares. Quem fez cagada foi ele. Ninguém estava lá em cima, e então ninguém ouviu gritar, exceto nós. E então ninguém veio correndo para ver o que estava acontecendo. Nós nos reunimos em nosso quarto, nos amontoamos na minha cama, fechamos a porta atrás de nós, trancamos, mantivemos um olho atento atrás de nós, nas aberturas de aquecimento do chão. O que fazemos? Um de nossos irmãos perguntou. Devemos contar ao vovô, eu disse. Eles olharam para mim com medo. Nosso avô tinha temperamento. E não fomos poupados. No final, nós 3 mais velhos descemos para encontrar nosso avô. Ele estava no jardim, cuidando das rosas perto do pedaço de túmulos antigos que não deveríamos nos aproximar. Ótimo. Paramos na parede que ele cercava e o chamei. Avô, avô! Ele olhou para cima e ele não parecia satisfeito em nos ver. O que é isso? Ele perguntou. Eu me preparei para uma repreensão ou para uma punição. Pedro entrou no sótão. Ele ficou de pé, então me encarou com os olhos, e eu sabia então que Pedro não voltaria. Houve um funeral, caixão fechado, apenas a família. Seu pai voltou para lá e se foi novamente no dia seguinte. A polícia estava envolvida. Eles me perguntaram o que aconteceu e eu disse a verdade. Pedro subiu no sótão e não voltou. É aí que isso deve acabar, eu suponho. Um acidente esquisito ou uma convulsão ou o que quer que seja que os adultos tenham dito às autoridades. A escotilha de acesso àquele sótão foi fechada. Nós crianças fomos proibidas de permanecer naquele corredor e a vida continuou. Caraca, eu arrepiei. 2 semanas após o funeral do meu primo, minha bússola estava no peitoril da janela quando eu acordei. Meu nome estava arranhado na tampa. Mostrei ao meu avô naquela noite no jantar e ele ficou muito quieto, muito silencioso e me disse para me certificar de que eu tranquei a porta do quarto à noite a partir de então. E eu não disse a ele que tinha. Gente, a bússola que tava com outro moleque que foi morto apareceu dentro do quarto do menino com a porta trancada. Gente, então essa foi a história de hoje.
Espero que tenham gostado. Se você também tiver alguma história aí de dar medo ou que aconteceu com vocês, enfim, o link do nosso Discord vai estar na descrição. Só acessar lá, mandar sua história que a gente vai analisar e sua história pode aparecer aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Eu tô com um leve cagaço porque já está à noite, eu tô aqui gravando o vídeo. Mas é isso, gente. Tenha uma ótima noite de sono, assim como eu não vou ter. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Fui!